Né? Todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser, mas não de falar que é histórico. Você é uma anedota, você é uma piada, cara. Ah, porque o que interessa é a fama, né, Rodrigo? Mas que fama você tem, né, cara? Porque entre a comunidade histórica do país, entre os teólogos, você é uma piada, cara. Crente ligado, essa aqui é de lascar mesmo, viu? Não é a primeira vez que o Harry Potter cabeludo está desafiando o Rodrigo Silva para um debate. Então você sabe, no fundo, que Jesus não é histórico, que ele é um símbolo criado, não tem nenhuma prova arqueológica. Só que desta vez a coisa foi feia, crente ligado. O ocultista mandou um recado para o pastor Rodrigo Silva, dizendo que ele é um covarde, e fez revelações bombásticas. Preste atenção nisso aqui. Segundo o bruxo cabeludo, ele teria conversado com os ancestrais do pastor Rodrigo. Sem contar, Rodrigo Silva, que, bom, eu trabalho praticamente todos os dias com esse mundo espiritual. E eu posso te dizer o que eu senti dos seus ancestrais, inclusive eles que me motivaram a conversar contigo. Que miséria, crente ligado, isso é de dar até vontade de vomitar. Mas fica aí até o final para você entender tudo. Como esse vídeo está mexendo com o mestre dos magros, você tem que sair atropelando Satanás. Sai da frente, Satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu. Aí não vale, né, crente ligado? Nos ajude a crescer aí, poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Olha, crente ligado, antes do conteúdo temos algo de extrema importância para você. Existem pessoas na internet que estão faturando em dólar com um trabalho honesto e seguro. Com esse trabalho você pode ganhar de 100 a 200 dólares por dia. No final do vídeo você terá acesso a um mini curso gratuito, onde será revelado como trabalhar em casa e fazer bons rendimentos na internet 100% seguro e 100% honesto. Então fique até o final. Crente ligado, o bruxo cabeludo fez um desafio para o pastor Rodrigo, dizendo que o Jesus histórico não existe, que não existem provas sobre isso e que o Rodrigo Silva sabe disso. Nisso ele fala algo pesado também sobre os ancestrais do Rodrigo Silva. Esse vídeo tá pegando fogo, preste atenção aqui. Então, Rodrigo Silva, tá feio pra você, irmão, tá muito feio, tá ridículo, né? Você chegar e nesses podcasts grandes aí, claro que eles vão faturar milhões com mentiras para a massa de manobra cristã desse país semi-analfabeta. Lógico que vai, a instituição religiosa do cristianismo já perverteu mentes o suficiente para todos vocês rentabilizarem em cima. Mas e com as pessoas de uma inteligência superior? E com as pessoas que estão esperando a sua resposta, Rodrigo Silva? Como que é a sua tratativa? Eu estou te desafiando, cara. Não é feio pra você fugir de um debate? Não é feio? Você tá se acovardando, cara. Vem pra um debate, eu tô esperando você. Para de ficar visualizando só os stories. Para com isso, tá feio, cara. Tá feio. Né? Todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser, mas não de falar que é histórico. Você é uma anedota, você é uma piada, cara. Ah, porque o que interessa é a fama, né, Rodrigo? Mas que fama você tem, né, cara? Porque entre a comunidade histórica do país, entre os teólogos, você é uma piada, cara. Você é uma piada, porque os teólogos, eles sabem que os mitos e os arquétipos, a simbologia de Cristo foi introduzida ali no século I, no século II, por conta de todo o período helenístico, por conta do gnosticismo da época, né, das crenças neoplatônicas, dos mitos do Zoroastra, das crenças egípcias também, que virou uma amálgama cultural aquela região. Então você sabe, no fundo, que Jesus não é histórico, que ele é um símbolo criado, não tem nenhuma prova arqueológica. Você sabe do que eu estou falando. Você fica inventando coisas, narrativas, aí vai lá para Israel. É lógico que o governo de Israel aceita o turismo de vocês cristãos lá. Vocês dão muito dinheiro. Todo mundo aceitaria. Mas Israel sabe que Jesus nunca existiu, por isso que ele não é nada lá. Não é nem sombra, nem farelo. Tá feio, cara. Tá muito feio. Faz igual o seu Jesus, Rodrigo. Vem enfrentar. Por que você não vem enfrentar? Aliás, galera do Twitter, faça esse movimento aí, lança essas hashtags, faz esse barulho na internet. Vocês são tão bons nisso. Promovam esse encontro para que a gente possa desmascarar as farsas do cristianismo.
Não da fé. Cada um acredita no que quiser. Tem gente que acredita no Deus pepino. Tá tudo certo. Mas da base histórica que o Rodrigo Silva defende, né? A gente sabe que ele tem os comércios dele, né? Que ele vende ali o seu guia turístico lá por Israel, inventando historinha da carochinha. Mas tá feio. Perante o público intelectual desse país, Rodrigo Silva, sua imagem está feia, está decadente, né? E você só corrobora. Você é o veredito que eu preciso. Justamente por fugir, você é exatamente o veredito de tudo que eu falo, né? Que o cristianismo foge quando chega à luz. Sem contar, Rodrigo Silva, que, bom, eu trabalho praticamente todos os dias com esse mundo espiritual. E eu posso te dizer o que eu senti dos seus ancestrais, inclusive eles que me motivaram a conversar contigo. Eu já tentei bastante, hein? Seus ancestrais negros estão muito revoltados com você. Você vem de uma família de muito poder espiritual na África, sabe? De muito poder, de muita realização espiritual. E os seus ancestrais morreram, açoitados, mastigados, destruídos pelo sistema escravagista do cristianismo. Os seus ancestrais tiveram que beijar uma cruz de forma forçosa. Foram chibatados. Você entende isso, Rodrigo Silva? Considere como um ato de caridade eu falar com você, porque espiritualmente sua vida pode desandar, você trai as suas raízes. Então, crente ligado, sabemos que os mortos não voltam para falar nada, eles estão em um outro plano. Esse bruxo aí invocou mesmo foi o Satanás. Agora sobre o Jesus histórico que esse Harry Potter cabeludo está dizendo, ele chegou a responder no programa do Jô Soares. Preste atenção. Parece que só foi encontrada uma ossada de um crucificado. De um crucificado? Uhum. E como é que ele estava o quê? Sem buraco, sem furo nas mãos? Não, foi... Que amarravam os braços também, né? A questão do amarrar hoje está sendo questionado, porque não temos nenhum relato antigo que menciona isso. Foram as reconstituições renascentistas que falavam disso, mas nós não temos nenhum relato romano que amarrava os crucificados. Tudo bem, mas esse que encontraram? Esse que encontraram foi o seguinte: depois da Guerra de 6 Dias em Israel, em 1968, a Guerra de 6 Dias em 1967, eles estavam fazendo uma terraplanagem num bairro no subúrbio de Jerusalém chamado Givat HaMevitar. E os tratores bateram em ossários, ou caixões de pedra. Sim. E nos ossários, geralmente, você tem os ossos da pessoa e o nome escrito lá de fora em alguns deles. E estava o nome Yohanan ben Hagakol. Ah, sim. Aliás, essa descoberta já... Não, a descoberta já tem algum tempo. Tem. Foi na década de 60, né? 68. Então, quando eles pegaram, eles abriram o ossário e perceberam que havia algumas coisas curiosas. O fêmur estava quebrado e no calcanhar havia um cravo romano fixado ali. Foi o único que encontraram. Então, a partir daquela ossada ali, fizeram um levantamento legístico de como seria a posição de um crucificado na cruz. E é bem diferente do que a gente imagina claro. Das reconstruções medievais. E o sofrimento de Cristo ficou de uma maneira muito mais dantesca, a visão arqueológica, e eu até diria legística, porque foram médicos de medicina forense que fizeram reconstituição da causa morte. E o negócio de cravo na mão não tem? Não, porque o osso dele estava muito fragmentado. Mas então não tinha os ossos da mão, não estavam todos inteiros. Pelas profecias, certamente não é uma ossada de Jesus. Ah, não, com certeza não. Porque, inclusive, se eu não me engano, tem uma das profecias que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E não conhecerá a corrupção. E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam que é uma teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu e nós temos muitos elementos históricos para afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos historiadores. Mas sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. Mas qual é o dado histórico que pode haver sobre a ressurreição? Claro que é uma questão de fé. Para mim é uma questão de fé. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o Éon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas ressurreição... A reencarnação exatamente, a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação.
Agora, ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outro, na época, pelo machismo... Mas isso, desculpa, mas isso não é uma prova histórica. Sim, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante. Eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo? Porque para eu saber se é histórico ou não, aí, lembremos, história não dá para levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Se olha um documento, e o que você considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se eles quisessem vender uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus, e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Segundo, o fato de Jesus ressuscitar no terceiro dia. Para o judeu, até o terceiro dia, você podia ter um coma e voltar. Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia, ele estava realmente morto. Outro detalhe... Mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele morre, né? Mas é um corpo glorificado. Corpo glorificado. Mas ele tinha algo tangível. Tanto é que quando ele aparece para Tomé, o famoso São Tomé, um incrédulo, ele fala, Tomé, veja que sou eu que um espírito não tem carne e osso, toca nas minhas feridas. E depois ele pergunta, o que vocês têm para comer? Eles tinham peixe e favo de mel, e ele come com eles. Então é um corpo glorificado, é uma questão de fé, é claro, mas tem uma continuidade com um corpo humano. Não, tudo bem, mas tudo isso, desculpa, eu sou uma pessoa de fé, né? Entendi, claro. Estou aqui fazendo um pouco o advogado dele, que é o seguinte, tudo isso foi muito mexido, remexido na Idade Média, no primeiro imperador católico, Constantino. Né? Constantino, inclusive as datas de carnaval, disso tudo para conjuminar, para juntar com as datas de feriados. Exatamente, pagãos. E também ele foi um pouco copydesk dos evangelhos, que tem uma opção de outros evangelhos que ele é que resolveu que não valiam. Na verdade, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha com a crítica textual. A crítica textual se vale de documentação anterior a Constantino. Então nós temos fragmentos do Evangelho de João, por exemplo, John's Highlands, que data do ano 150, 170 antes de Constantino. Outro detalhe, Constantino era analfabeto. E os evangelhos apócrifos que começaram a surgir, os famosos aí, com todas aquelas histórias, eles não foram aceitos no cano. E até contrário à decisão de Constantino, que Constantino queria que eles entrassem. Esse é um detalhe curioso da história, não foi ele que selecionou 4. Constantino não tinha cultura teológica, ele era analfabeto. Constantino permaneceu pagão até o final, ele pretendeu ter se convertido. Um político fantástico. E um último detalhe, nós temos uma informação que me chama a atenção. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu, Jesus Cristo, houve um homem, no grego está ginestai, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos, e segundo os seus discípulos, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Josefo nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam, não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de Josefo que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico, original de Josefo, também testemunhando a ressurreição. Claro, eu não duvido a autenticidade dos textos. Eu duvido, em alguns casos, do testemunho em si. Quer dizer, não, eu vi, eu tive. É um testemunho, está lá escrito que ele viu e que ele teve, mas claro. Que ele esteve mais... Agora, tem uma coisa que é bom, eu gostei de você ter falado uma coisa. Na Idade Média se acrescentaram muitas lendas. Esse é que é o problema. E o pessoal confunde as lendas com o que está na Bíblia. E só um detalhe com relação ao testemunho. Quando a pessoa dá um testemunho vendido, ela vai ganhar alguma coisa. O que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. Então, quanto tempo demora uma mentira? Essa que é a questão. Eles não ganharam nada, só ganharam perseguição. Então, das duas, uma. Ou aquele pessoa era muito doido, ou ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer a negar o depoimento que eles estavam. Se fosse uma mentira, eles tinham pulado fora. Ninguém ia ficar com Cristo até o final. O único que traiu foi Judas. Os outros ficaram, e até hoje a história está aí, e nem a modernidade conseguiu matar essa brilhante história da ressurreição de Jesus. É crente ligado. O que você tem a dizer a respeito dessa fala do mestre dos magros? Você acha que o Rodrigo Silva toparia um debate com o filho do pai da mentira? Comente aqui a sua opinião. Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa, você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon?
Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão Tiago Gomes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago e perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele tá online respondendo todo mundo. Sério, gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.